Acho que nos continuamos a tentar reinventar um pouco. Os anos da pandemia foram um desafio e acho que na sequência eu própria entrei para a direção do festival a partir de 2023, da edição de 2023. E foi uma edição em que já conseguimos recuperar um número de espectadores que tínhamos anteriormente e que continuamos a ter de ano a ano um crescimento contínuo, então estamos contentes e é isso, a proposta é sempre de alguma forma inventar formas de conseguir cativar o público e entreter-nos a nós próprios enquanto fazemos. Então, essa é uma pergunta muito comum. Eu acho que há princípios e critérios que estão sempre presentes, que há desde uma complementariedade, uma diversidade geográfica, géneros. Ao mesmo tempo, há questões que são conceptuais ou que se vão concretizando a partir do momento em que se começa a colocar um primeiro filme e essa complementariedade e essa diversidade geográfica vai-se começando a compor, é como se fosse uma sinfonia, não é? Tipo, e a tentativa é de não estar demasiado rígidos no ponto de partida e irmos de alguma forma apanhando o ar do tempo de que o ano nos vai trazendo, com preocupações que estão sempre lá, mas é um pouco uma composição que vai acontecendo à medida que o trabalho de programação vai acontecendo e que vai, é isso, um primeiro filme vai começando a levar a outro, que vai levar a outro e assim em adiante. Este ano eu sinto que temos uma programação que impõe alguma reflexão, ou seja, eu olho para a competição internacional e para as nossas conversas que tivemos durante a programação e penso que é uma competição bastante existencialista, que está a tentar pensar o mundo de uma forma política também, mas de uma forma algo filosófica também, de tentar digerir o que é que nos está a acontecer. E vejo isso atravessado em várias das secções do festival. Eu acho que cada secção do festival poderia ter, sei lá, uma emoção ou um verbo para acompanhá-lo. A competição internacional concentra-se em primeiras a terceiras obras. E então, por essa mesma razão, ela traz uma necessidade de uma curiosidade. É tipo um pouco a partida para a descoberta de nomes que normalmente não são tão conhecidos. Alguns sim, alguns já ganharam prémios em diferentes festivais. Temos um filme que ganhou a melhor realização no Uncertain Regard de Cannes do ano passado. E temos dois filmes, por exemplo, em estreia mundial no festival, um da Argentina, outro de Espanha. Portanto, alguns nomes são reconhecidos, outros não tanto, mas eu acho que é sempre convida um pouco à curiosidade e à descoberta, a competição internacional. A competição que se segue é a Silvestre, que é a competição para realizadores, realizadoras que já tiveram 3 longas-metragens na sua trajetória. Isto em relação às longas, em relação às curtas, 3 curtas, passam então automaticamente para esta secção, Silvestre, cuja sensação, emoção eu iria associar mais a algo indomável, porque esta secção aparece um pouco para... existe em vários dos festivais existe sempre uma competição de primeiras obras, jovens realizadores, e existe sempre essa ansiedade algo egocêntrica de um festival ou de uma curadoria de encontrar aquele novo nome, de colocar no mapa, de ter alguma autoria sobre esse evento que é a descoberta.
de um novo autor, e acontece muito que certos realizadores que já tiveram alguns filmes, mas ainda não chegaram a ter um estatuto reconhecido, ou consagrado, ficam um pouco numa no man's land, um limbo que já não tem, parece, sex appeal para se tornarem cativantes como uma descoberta, mas ao mesmo tempo também ainda não alcançaram um estatuto que os leva a ter um reconhecimento imediato. Então essa secção criou-se um pouco para atender essa situação que nos parecia um pouco injusta para com estes realizadores, e ela, ao mesmo tempo, como o leque é tão amplo de realizadores que têm que já têm este número de filmes, resolvemos também um pouco tornar a coisa mais específica, e dentro o recorte que se escolheu fazer é um recorte que privilegia talvez um cinema mais, sim, mais indomável, um pouco menos convencional, que vai um pouco contra as fórmulas mais clássicas e tradicionais. Por outro lado, depois temos a competição nacional, que aí a competição nacional tenta fazer algo diferente do que eu descrevi em relação a estas secções, porque na competição nacional nós temos realizadores tanto mais jovens como mais consagrados a coabitarem na mesma competição. Faz parte da proposta da competição nacional ter essa impronta, essa premissa porque de alguma forma o contexto nacional assim o impõe, e a ideia é que de qualquer forma os realizadores, mesmo quando já mais consagrados, não deixam de ser, apesar de terem toda uma trajetória, as propostas que eles trazem ao festival este ano, por exemplo, não deixam de ser propostas mais propositivas em relação a toda uma trajetória de filmes anteriores deles. Então tem uma primeira ficção de alguém que já teve vários documentários. Temos, por exemplo, o José Filipe Costa, que nos traz a sua primeira ficção, chamada Pai Nosso, Os Últimos Dias de Salazar. O Sandro Aguilar, que traz, por exemplo, o seu filme Mais Solar. E dentro da amálgama que é a competição nacional, acabamos por ter uma coabitação entre diferentes realizadores com diferentes trajetórias, que faz parte já do DNA da competição nacional, que é um pouco diferente da competição internacional e silvestre. E depois, talvez, ou seja, temos o Indie Music, o que é que seria a emoção? Seria, não sei se emoção, mas verbo seria ouvir através do cinema, não é? E temos uma das secções que se criou o ano passado para tentar ser um grande canal com o público, que é o Rizoma. E nessa secção a ideia é que haja um reconhecimento, uma identificação de grandes nomes, de grandes temas, de antestreias. A ideia é que as pessoas, porque muitos das secções ou dos filmes que entram no indie, como pelo próprio nome indica, é um pouco cinema independente, que normalmente não chega às estreias comerciais, mas aqui esta secção tenta com que haja algum reconhecimento dentro do conjunto de filmes que a compõem, e que o público reconheça que alguns dos autores que lá estão, e se não são os autores, são os temas, e se não são os temas, são antestreias de filmes que irão ver proximamente nas salas, ou inclusive filmes que vão estar, que já estão online, já estão em plataformas, mas o público não teve a oportunidade de os ver em condições numa sala de cinema. O ano passado, por exemplo, tivemos a sessão esgotada do All of Us Strangers, o que quer dizer que as pessoas realmente também precisam desse espaço, e há interesse, porque muitas vezes numa época antiga, talvez deste festival e de outros, um filme que esteja online não se justificaria para passar no festival, mas agora sentimos que o exemplo do ano passado, por exemplo, foi claro que as pessoas também querem ver de facto este filme que está online em sala de cinema.
Tanto a abertura como o encerramento são dois filmes que estão antestreias, são filmes que vão estrear em sala. O Universal Language é um filme que ganhou o prémio do público no Festival de Cannes o ano passado. É uma homenagem ao cinema, é como se fosse uma homenagem ao cinema iraniano no Quebec, no Canadá. É uma comédia bastante particular. É um realizador, Matthew Rankin, já passou, a segunda longa-metragem dele, e ele passou a sua primeira no Indie também, e esta é uma comédia deliciosa. Ela consegue começar como uma homenagem ao cinema iraniano, mas transcender esse mero diálogo entre cinema iraniano deslocado para o Canadá, para se transformar numa narrativa muito envolvente e bonita, com protagonistas infantis, ou seja, é toda uma tese que se pode fazer a partir do cinema iraniano que o filme traz, e com muito humor à mistura, o que é sempre bem-vindo. O Encerramento é um filme de alguém que também já foi homenageado no Indie Lisboa, do Jajanquet, Caught by the Tides, e é um filme que acaba por, através de uma história de amor, acaba por fazer um retrato ao longo dos anos e através dos seus próprios filmes, um retrato da evolução contemporânea até à China contemporânea, e com um final muito tocante e ao mesmo tempo, a partir da China, consegue nos fazer pensar um pouco no estado do mundo hoje e das últimas décadas, que recomendo vivamente. A indústria, ou seja, está muito focada em tentar fomentar e ajudar a auxiliar a produção nacional. Então temos várias secções que estão sempre focadas em tentar auxiliar o cinema nacional. Temos, por um lado, as Lisbon Screenings, em que trazemos vários programadores de festivais internacionais para verem filmes que estão em pós-produção ou a terminar, para eventual seleção noutros festivais, ou conseguirem algum representante internacional para esse mesmo efeito. Temos, por outro lado, o Fundo de Apoio ao Cinema, que apoia filmes que estão numa fase ainda anterior de finalização, mas pós-produção, que estão à procura de parceiros e também são mostrados neste contexto. Temos ainda um laboratório do qual já será a terceira edição, chamado Indie Lisboa Lab, que está focado, que é a nossa área para desenvolvimento, então está focado em desenvolver narrativas que consigam contrariar um pouco a hegemonia tanto nas narrativas como nas personagens que se constroem, que consigam dar lugar a periferias, a outros géneros e a outras histórias que normalmente ficam fora da narrativa dominante. É uma secção que estamos muito contentes, que está a funcionar super bem. Alguns dos filmes já estão em fase de avançar para a rodagem, então é um trabalho que é bonito de acompanhar, porque consegue fazer uma linha do tempo desde a gênese até ao final, a finalização, ajudar em cada uma destas etapas. É super gratificante poder fazer parte desta engrenagem e de alguma forma contribuir com o nosso pequena empurrão. O festival tem
tem este ano 238 filmes, entre curtas e longas. E nós já chegamos a ter 300 e tal, e a nossa tentativa era tentar diminuir um pouco o número de filmes para poder criar com cada um cuidado e ter um carinho para potenciar a sua exibição da forma mais ampla possível. E oportunidades para ver os filmes em contextos site-specific ou contextos físicos, ou ter o Indie Date, que promove encontros amistosos, sem prometer romance, mas a pessoas que estejam dispostas a encontrar um estranho para ver um filme e discutir e falar. Temos sempre a intenção de criar este tipo de iniciativas que possam de alguma forma aproximar mais o público e tornar a experiência da vinda ao cinema uma experiência divertida e sim, potencialmente gratificante. É uma área que gostávamos de poder contribuir ainda mais, dentro do nosso pequeno papel que nos é possível fazer este ano. E já iniciamos o ano passado, porque é que incluímos legendagem descritiva em todos os filmes da competição nacional das longas-metragens. Sendo que alguns, que isto é também um work in progress, algumas pessoas têm uma certa resistência a ver o seu filme com várias legendagens. É possivelmente uma questão de hábito, espero que possam. Sei que o ICA também vai exigir dos filmes que são apoiados a partir do próximo ano que sejam entregues com essa mesma legendagem descritiva. Da parte do festival, adoraríamos poder providenciar legendagem descritiva para todas as sessões do festival, só que é um custo que realmente é muito alto para podermos comportar nós. Sentimos que deve haver um apoio das instituições correspondentes que possam apoiar as produtoras, que nos possam fornecer já de entrada. Neste momento somos nós que estamos a fazer esse trabalho e gostaríamos de fazer ainda mais, mas é passo a passo. Financeiro é sempre. Estamos. É sempre um desafio, porque os apoios são sempre anuais, bianuais, eventualmente algum pode ser trianual, mas são apoios que temos sempre que candidatar. Patrocinadores é sempre um desafio extra também. Nada está muito garantido para podermos considerar uma evolução ou um plano a 5 anos, não é fácil. A nível entre decisões artísticas e talvez logísticas, por exemplo, uma das intenções do festival é tentar, o que eu dizia antes, eventualmente diminuir um pouco a escala para torná-la, para a equipa também, mais confortável para viver. Ao mesmo tempo, para o público muitas vezes também diz: de repente é uma avalanche de oferta e de repente não sei o que fazer e de repente acabou. Então tentar diminuir a escala para poder fazer esse trabalho com mais carinho para cada uma dos filmes, para que eles eventualmente consigam chegar ao público que tem essa predisposição para descobri-los. Mas é isso, é sempre um desafio, mas essa talvez é uma
das nossas transições, de tentar fazer algo que seja humana, de uma escala humana e que ao mesmo tempo não perca o contacto com o público e não perca também, porque acho que cumpre um papel importante, que é trazer uma série de filmes que de outra forma não chegariam. É uma avalanche, mas é preciso abraçar a avalanche. Susana, muito obrigado. Obrigada eu.